Tem gente que acredita que as maiores dores da vida vêm de estranhos, de gente que mal conhecemos, que cruza nosso caminho por acaso e deixa marcas que o tempo apaga. Mas eu aprendi da pior forma que as feridas mais profundas são aquelas abertas por quem deveria nos proteger. São as palavras ditas por quem conhece cada canto vulnerável da nossa alma e escolhe, ainda assim, enfiar a faca exatamente ali. Me chamo Beatriz Almeida. Tenho 62 anos. E essa história começa no dia do meu aniversário. O dia em que descobri que uma única frase pode apagar 30 anos de amor silencioso. Hoje, sentada aqui na minha kitnet simples, com uma xícara de café esfriando entre as mãos e a luz da manhã entrando pela janela pequena, olho ao redor e vejo uma vida que nunca imaginei ter. Não porque seja luxuosa ou cheia de conquistas visíveis, mas porque, pela primeira vez em décadas, é genuinamente minha. Cada objeto aqui, cada escolha, cada momento de silêncio, tudo isso me pertence de um jeito que nada nunca pertenceu. Mas para entender como cheguei até aqui, preciso voltar àquela noite. A noite do meu aniversário de 62 anos. A festa seria na casa do meu filho Rodrigo. Ou melhor, no apartamento que eu dei a ele e à esposa Júlia de presente de casamento. Um apartamento de 3 quartos em um dos melhores bairros da cidade, com 120 metros quadrados, sacada ampla com vista para o parque, piso de porcelanato italiano que refletia a luz do lustre de cristal importado que eles mesmos escolheram. A cozinha era planejada, toda em mármore branco. Os quartos tinham closet. A sala tinha um sofá de couro legítimo que custou mais do que eu ganhava em 6 meses. Aquele apartamento tinha me custado R$520 mil na época da compra, 5 anos atrás. Vendi minha casa quitada para dar a eles. Hoje, aquele imóvel vale facilmente 750 mil. E eu? Eu morava numa kitnet de 28 metros quadrados, um único cômodo que servia de quarto, sala e cozinha. Um banheiro minúsculo. Uma janela que dava para o prédio ao lado. Aluguel de R$850 por mês, que comia quase metade da minha aposentadoria. Mas naquela noite de terça-feira, eu estava arrumada com a roupa mais bonita que tinha. Uma blusa de festa que comprei há 5 anos em promoção, segurando o bolo de cenoura que fiz para minha própria comemoração, tocando a campainha daquele apartamento que eu mesma paguei. Júlia abriu a porta. Ela estava impecável, como sempre. Vestido de seda bege, cabelo escovado, maquiagem perfeita, perfume francês que custava R$800 a fragrância. Olhou para mim de cima a baixo e vi aquela expressão que eu já conhecia tão bem. Aquele misto de pena e constrangimento. "Oi, dona Beatriz", ela disse, com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. "Nossa, a senhora veio assim mesmo?" "Assim como?" perguntei, sem entender. "Ah, nada. É que como é uma festa, achei que a senhora fosse se arrumar um pouquinho mais, sabe? Mas tudo bem, entra." Já pegando o bolo das minhas mãos sem sequer olhar para ele. "Pode me ajudar a arrumar as coisas na cozinha? Os convidados já vão chegar e eu estou super atarefada." Senti o primeiro aperto no peito. Não houve um parabéns. Não houve um abraço. Não houve sequer um reconhecimento de que era meu aniversário. Apenas a crítica à minha aparência e a solicitação imediata de que eu começasse a trabalhar. Entrei no apartamento e o cheiro de comida cara e perfume francês tomava todo o ambiente. Júlia havia contratado um buffet sofisticado. Salgadinhos gourmet, canapés de salmão, camarões empanados, mini quiches, travessas de vidro cheias de coisas que eu nem sabia pronunciar o nome. Devia ter custado uns 3 mil, fácil. Meu bolo de cenoura caseiro, que fiz com tanto carinho, foi jogado de lado na bancada da cozinha, perto do lixo. Parecia tão triste ali, tão fora de lugar, como eu me sentia naquele espaço. Rodrigo apareceu da sala, mexendo no celular. Estava usando uma camisa social Ralph Lauren que eu reconheci porque fui eu quem comprou, parcelada em 6 vezes no meu cartão, no aniversário dele do ano passado. Valia uns R$650. Ele nem ergueu os olhos da tela quando disse: "Oi, mãe, obrigado por vir." Meu próprio filho me agradecendo por vir na minha festa de aniversário. "Filho, você precisa de ajuda com alguma coisa?" Perguntei, tentando encontrar alguma utilidade. "Júlia precisa de você na cozinha."
ele respondeu, ainda olhando para o celular, os olhos dele vidrados na tela, o polegar deslizando pelas notificações. Passei a hora seguinte sendo tratada como empregada. Júlia me dava ordens com aquela voz suave e venenosa. Dona Beatriz, essas taças precisam ser lavadas à mão, viu? São de cristal tcheco, custaram uma fortuna. Não pode colocar na máquina. Dona Beatriz, guarda essas sacolas ali embaixo, bem dobradas. A gente gosta de manter tudo organizado. Dona Beatriz, limpa essa água que caiu no chão. Não quero que ninguém escorregue. Eu obedecia. Sempre obedeci. Os convidados começaram a chegar por volta das 8. Casais jovens, amigos de Rodrigo do trabalho e da faculdade. Gente bonita, bem vestida, falando alto, rindo, trazendo vinhos importados e presentes embrulhados em papel sofisticado. Também vieram os pais de Júlia, seu Maurício e Dona Glória. Seu Maurício me cumprimentou com um aperto de mão breve e formal. Dona Glória me olhou de cima a baixo, exatamente como a filha havia feito, e disse: Oi, Beatriz, com aquele tom que deixava claro que éramos de mundos diferentes. A irmã de Júlia, Fernanda, chegou com o marido. Ela usava um vestido de grife que eu vi numa vitrine uma vez e custava R$ 2.500. As joias no pescoço e nos pulsos dela provavelmente valiam mais do que tudo que eu possuía no mundo. Do meu lado, ninguém. Minha irmã Célia mora em Goiás e não pôde vir. Minhas amigas da escola onde trabalhei durante anos não foram convidadas, nem meus vizinhos. Era uma festa organizada por Rodrigo e Júlia, e ficou claro que eu estava ali apenas porque seria estranho demais fazer uma festa de aniversário sem a presença da aniversariante. Me sentei num canto da sala, num puff pequeno perto da sacada, com um copo de refrigerante morno na mão. Observava tudo acontecer ao meu redor, como se fosse uma estranha. As risadas altas, as conversas animadas sobre investimentos e viagens, os brindes com vinhos de R$ 200 a garrafa. Rodrigo estava radiante, contando histórias do trabalho, fazendo piadas. Júlia circulava entre os convidados como uma anfitriã perfeita, sempre com aquele sorriso estudado, sempre com a frase certa na hora certa. Em nenhum momento fizeram um brinde a mim. Ninguém cantou parabéns. Ninguém mencionou que era meu aniversário. A festa acontecia como se fosse só mais uma reunião social qualquer. Por volta das 9, Júlia reuniu as amigas dela perto de onde eu estava sentada. Elas conversavam alto, rindo, bebendo champanhe. Nossa, Ju, que apartamento maravilhoso, uma delas disse. Vocês têm muito bom gosto. Ah, obrigada, Júlia respondeu, com falsa modéstia. A gente se esforçou muito para deixar do nosso jeito, sabe? Cada detalhe foi escolhido com muito carinho. Eu estava a menos de 2 metros delas. Júlia sabia que eu estava ouvindo e escolheu dizer aquilo mesmo assim. Cada detalhe escolhido por eles. Nenhuma menção a quem pagou por aquele apartamento. E o pior, as amigas olharam para mim, claramente me reconhecendo como a mãe de Rodrigo, e nenhuma delas disse nada. Nenhuma delas me incluiu na conversa. Quando o jantar foi servido, todos se acomodaram ao redor da mesa grande da sala de jantar. Uma mesa de madeira nobre que custou 8.000. Eu fui a última a sentar, quase fora da mesa principal, numa cadeira improvisada que Rodrigo trouxe da varanda. As conversas fluíam sobre assuntos distantes da minha realidade. Alguém falava sobre uma viagem para a Europa. Outro comentava sobre ações na bolsa. Uma amiga de Júlia reclamava que o personal trainer estava cobrando muito caro. E então Júlia começou. Gente, vocês não têm noção de como é difícil manter essa casa, ela disse, com aquele tom de quem pede compreensão. O condomínio é caro, o IPTU é absurdo, as contas não param de chegar. As pessoas ao redor fizeram sons de empatia. É, a vida de adulto é assim mesmo, alguém comentou. Pois é, Júlia continuou, agora olhando diretamente para os pais dela. Mas a gente sempre deu conta, né, amor? Ela cutucou Rodrigo com o cotovelo. Sempre nos viramos sozinhos, sem depender de ninguém. Rodrigo concordou, balançando a cabeça. É verdade. Desde que a gente se casou, tudo o que conquistamos foi com nosso próprio esforço. Ninguém nos deu nada de graça. Senti algo se revirar dentro do meu estômago. Olhei ao redor daquela mesa. O apartamento onde estavam, os móveis, os quadros na parede, o carro na garagem.
Cada centavo havia saído do meu bolso. E ali estava meu filho, na frente de 20 pessoas, dizendo que ninguém lhes deu nada. Seu Maurício bateu palmas devagar, orgulhoso. É isso aí, meu genro. Independência é tudo na vida. Vocês estão no caminho certo. Dona Glória sorriu. Vocês são um exemplo para os jovens de hoje. Tanta gente por aí vivendo às custas dos pais. A ironia era tão brutal que doía fisicamente. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Engolir aquilo como engoli tantas outras coisas ao longo dos anos. Depois do jantar, as pessoas se espalharam novamente. Alguns foram para a sacada fumar. Outros ficaram no sofá. Júlia colocou música ambiente, jazz suave que ela achava sofisticado. Foi quando meu neto Rafael apareceu, sonolento, arrastando o ursinho de pelúcia que eu dei a ele quando nasceu. Aquele brinquedo foi a única coisa minha que Júlia permitiu que ele tivesse no quarto. Meu coração se encheu ao ver aquela criança de 2 anos. Mesmo em meio a toda aquela frieza, Rafael ainda me olhava com carinho. Abri os braços, esperando que ele viesse até mim. Mas Júlia foi mais rápida. Pegou o menino no colo antes que ele chegasse perto de mim. Vem cá, meu amor, ela disse, beijando a bochecha dele. A mamãe leva você para a cama. Tentei me aproximar. Júlia, eu posso colocar ele para dormir se você quiser. Assim você aproveita a festa? Não precisa, dona Beatriz, ela cortou, seca. Eu cuido do meu filho. As amigas dela estavam perto e ouviram tudo. Vi os olhares de pena. Ou talvez fossem olhares de concordância. Talvez elas também achassem que eu não era boa o suficiente para cuidar de uma criança. Mas eu não desisti. Insisti, com a voz tremendo levemente. É que eu estava pensando, talvez eu pudesse passar mais tempo com o Rafael. Buscar ele na creche algumas vezes, cuidar dele quando vocês precisarem trabalhar até tarde. Eu tenho tempo livre e adoraria ajudar. Júlia me olhou daquele jeito, aquele olhar que eu conhecia. Aquele misto de impaciência e desprezo mal disfarçado. Olha, dona Beatriz, ela disse, agora com as amigas claramente prestando atenção na conversa. A senhora já tem uma certa idade, né? Cuidar de criança pequena exige energia, reflexos rápidos. A creche tem profissionais jovens, qualificados. É melhor assim. Uma das amigas dela abaixou a cabeça, constrangida com a crueldade explícita da frase. Júlia continuou, implacável. E, sinceramente, a gente prefere criar ele do nosso jeito, com métodos modernos. A senhora entende, né? As coisas mudaram muito desde que a senhora criou o Rodrigo. O recado estava dado. Eu era velha, ultrapassada, incompetente, indesejada. As amigas de Júlia ficaram em silêncio constrangedor. Uma delas mudou de assunto rapidamente, perguntando sobre o vestido que Júlia estava usando. Voltei para meu canto, sentei no puff, peguei o copo de refrigerante que já estava sem gás, e foi então que aconteceu. Rodrigo havia voltado para a roda de amigos perto do sofá. Alguém estava contando uma história sobre pais controladores, pais que se intrometiam demais na vida dos filhos adultos. Todo mundo ria, concordava, compartilhava experiências. Um dos amigos de Rodrigo disse: "Cara, sorte sua que sua mãe sempre te deu liberdade, né? E meu filho, meu único filho, aquele que eu carreguei por 9 meses, que amamentei, que criei sozinha depois que o pai morreu, que vesti, que alimentei, que eduquei, que paguei faculdade caríssima, que dei apartamento, que sustentei durante 30 anos. Esse filho olhou para os amigos, deu uma risada e disse alto, bem alto, para que todos na sala ouvissem: liberdade? Cara, minha mãe nem teve oportunidade de ser controladora. Ele deu uma risada amarga. Ela nunca fez nada por mim, sempre foi ausente, sempre focada só no trabalho dela, vivendo no mundo dela. Eu e a Júlia nos viramos sozinhos a vida inteira. Tivemos que aprender tudo na marra, sem ajuda de ninguém. O barulho da sala pareceu diminuir. Ou talvez fosse só o sangue martelando nos meus ouvidos. Você nunca fez nada por mim. As palavras ecoaram dentro da minha cabeça como um grito. Você nunca fez nada por mim. Vi as pessoas ao redor olhando para mim. Algumas com pena, outras com desconforto, outras simplesmente curiosas, esperando minha reação. Seu Maurício e Dona Glória ficaram em silêncio, mas percebi um sorriso discreto no canto da boca dela. Como se finalmente a verdade tivesse sido dita. Júlia estava perto da cozinha.
E pela primeira vez na noite, ela me olhou diretamente nos olhos. E sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que dizia tudo. Ela tinha vencido. Tinha conseguido o que queria. Tinha apagado completamente minha existência. Rodrigo nem estava olhando para mim. Continuava conversando com os amigos, rindo, bebendo, totalmente alheio ao que aquelas palavras significavam. Fiquei ali parada por alguns segundos que pareceram horas, segurando aquele copo de refrigerante morno, sentindo cada olhar sobre mim, sentindo meu mundo desabar em câmera lenta. E então, algo dentro de mim se quebrou. Não foi uma quebra dramática, com choro ou gritos. Foi silenciosa, profunda, definitiva. Coloquei o copo sobre a mesa de centro. Peguei minha bolsa velha, aquela que carregava há 5 anos porque nunca tive dinheiro para comprar uma nova. Levantei do puff e comecei a caminhar em direção à porta. Dona Beatriz, a senhora já vai? Uma das amigas de Júlia perguntou, mais por educação do que por interesse real. Não respondi. Continuei caminhando. Mãe? Rodrigo finalmente percebeu. Já vai embora? Olhei para ele. Meu filho, o homem que dediquei minha vida inteira, e não disse nada, nem uma palavra. Apenas abri a porta e saí. O corredor estava vazio e silencioso. Ouvi a porta se fechar atrás de mim. Dava para ouvir as risadas lá dentro. A festa continuava. Minha ausência nem seria sentida. Chamei o elevador. Enquanto esperava, olhei para aquela porta número 1203. A porta do apartamento de 520 mil que eu comprei para eles. O elevador chegou com um ding suave. Entrei. As portas se fecharam. E foi ali, naquele cubículo de metal descendo 20 andares, que as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza simples, eram lágrimas de reconhecimento. De uma verdade que eu vinha evitando há anos. Eu tinha sido apagada. Completamente apagada. Quando as portas se abriram no térreo, sequei o rosto com as costas da mão. Atravessei o lobby luxuoso do prédio, passei pelo porteiro que me conhecia e me cumprimentou com um aceno de cabeça. Saí para a rua. A noite estava fria. Eram quase 11 horas. Minha casa ficava a 40 minutos a pé, mas eu precisava caminhar. Precisava sentir o ar gelado no rosto, ouvir o barulho dos carros passando, ver as luzes da cidade piscando. Precisava lembrar que eu ainda existia. Passei por restaurantes cheios de gente rindo, por casais de mãos dadas, por famílias voltando do cinema. Toda aquela vida acontecendo ao redor, enquanto a minha tinha acabado de implodir. Cheguei em casa quase à meia-noite. Meus pés estavam doendo. Meu coração doía infinitamente mais. Abri a porta da minha kitnet de 28 metros quadrados. Acendi a luz. O contraste era brutal. Daquele apartamento enorme, luxuoso, cheio de gente, para aquele espaço minúsculo, simples, vazio. Sentei no sofá velho que comprei usado há 3 anos, ainda de bolsa no colo. Olhei ao redor. Uma cama de solteiro encostada na parede. Um guarda-roupa pequeno. Uma mesinha que servia de sala de jantar. Uma cozinha de 2 metros quadrados com fogão de 2 bocas e geladeira pequena. Um banheiro onde mal cabia um chuveiro. Esse era meu mundo. Enquanto meu filho morava num palácio que eu paguei. E a frase continuava ecoando, sem parar, sem piedade. Você nunca fez nada por mim. Olhei para o relógio. 00:12. Meu aniversário tinha acabado oficialmente. 62 anos de vida. 30 anos dedicados inteiramente a um filho. E no fim das contas, para ele, eu nunca tinha feito nada. Foi naquela noite, sozinha naquela kitnet, que algo dentro de mim quebrou de forma definitiva. Não foi uma quebra barulhenta. Foi silenciosa, profunda, irreversível. E quando o relógio marcou 1 da manhã e eu ainda estava acordada, olhando para o teto, uma única certeza tomou forma na minha mente. Isso precisava acabar. Levantei da cama, fui até o armário e abri a porta do compartimento de cima. Lá estavam as caixas. Caixas e mais caixas de documentos que guardei durante toda a vida. Recibos, comprovantes, extratos bancários, contratos. Peguei a primeira caixa. Coloquei sobre a mesa. E comecei. Naquela madrugada, sentada à mesa com a primeira caixa de documentos aberta na minha frente, permiti que as memórias viessem sem filtro.
Memórias que eu havia empurrado para o fundo da mente porque doía demais olhar para elas com honestidade. Deixa eu te contar como tudo começou. Como uma mulher que tinha sonhos próprios se transformou numa sombra da vida de outra pessoa. Eu tinha 32 anos quando me tornei viúva. 32 anos. Uma idade em que a maioria das pessoas está construindo o futuro, planejando viagens, sonhando com a casa própria. Eu estava enterrando meu marido. O nome dele era Fernando. A gente se conheceu na faculdade de letras, onde eu estudava para ser professora. Ele era técnico em manutenção industrial. Trabalhava numa fábrica grande nos arredores da cidade. Não ganhávamos muito, mas era suficiente. Ele recebia uns 2.800 por mês. Eu, como professora iniciante, ganhava R$ 1.200. Juntos, dava para viver com dignidade. Tínhamos planos simples: terminar de pagar o aluguel da casinha onde morávamos, eventualmente juntar dinheiro para dar entrada num terreno, criar nosso filho Rodrigo com tranquilidade. Rodrigo tinha acabado de completar 2 anos quando aconteceu. Uma terça-feira de março. Fernando saiu para o trabalho de manhã cedo, como sempre. Me deu um beijo na testa, passou a mão no cabelo do Rodrigo, que ainda dormia, e disse até logo. Bia. Foram as últimas palavras que ouvi dele. Eu estava preparando café quando o telefone tocou às 9h20 da manhã. Era o hospital. Houve um acidente grave na fábrica. Um equipamento pesado. Fernando não resistiu. Lembro de desligar o telefone e ficar parada no meio da cozinha, com a chaleira fumegando no fogão, o cheiro de café enchendo a casa. Rodrigo acordou chorando no quarto, e eu percebi, naquele momento, que minha vida havia acabado de mudar para sempre. Não haveria mais planos a dois. Não haveria mais dividir responsabilidades. Não haveria mais os R$ 2.800 dele entrando todo mês. Era só eu, meu salário de 1.200 e aquela criança de 2 anos. O enterro foi num sábado nublado. A família de Fernando veio, alguns amigos, colegas de trabalho. Todo mundo dizia as mesmas coisas. Sinto muito. Vai passar. Você é forte. Deus sabe o que faz. Palavras vazias que escorregavam pela superfície da minha dor sem tocar o fundo. Quando todos foram embora e fechei a porta daquela casa, Rodrigo estava dormindo no sofá, exausto de tanto chorar sem entender por que o pai não voltava. Sentei ao lado dele, olhei para aquele rostinho com as bochechas molhadas de lágrima e fiz uma promessa. Você nunca vai passar necessidade. Nunca vai sentir falta de nada. Vou te dar tudo o que eu puder, tudo que eu não tive, tudo que seu pai gostaria de ter dado. Não sabia ainda que aquela promessa se tornaria uma prisão de 30 anos. As primeiras semanas foram devastadoras. Descobri que Fernando tinha um seguro de vida básico pelo trabalho que pagou 15 mil. Mal deu para cobrir o funeral e pagar algumas dívidas pequenas que ele tinha. Sobrou apenas 1.500. Era tudo que eu tinha no mundo além do meu salário de professora. Fiz as contas uma noite, sentada na mesa da cozinha com todas as contas espalhadas na minha frente. Meu salário de 1.200 mal cobria o básico. Precisava fazer mais, muito mais. Comecei a dar aulas particulares à noite e fazer bolos e salgados por encomenda nos finais de semana. Deixava Rodrigo com Dona Conceição, minha vizinha, uma senhora de 65 anos que tinha acabado de se aposentar e adorava crianças. Essa foi minha rotina durante 7 anos. Acordar às 5h30 da manhã. Trabalhar na escola municipal até meio-dia. Dar aulas particulares à noite. Fazer bolos aos finais de semana. Dormir 5 horas por noite. Nunca tive tempo para refazer minha vida. Nunca namorei de novo. Nunca saí com amigas. Nunca fui ao cinema, ao teatro, a lugar nenhum. Minha vida era trabalhar e cuidar de Rodrigo. Mas eu olhava para ele crescendo saudável, bem alimentado, bem vestido e achava que valia a pena. Quando Rodrigo completou 7 anos, tomei a decisão que mudaria tudo. Ia colocá-lo numa escola particular. A mensalidade custava 780 por mês, mais do que meu aluguel. Mas eu queria o melhor para ele. Refiz meu orçamento, cortei tudo que podia. Parei de comprar roupas para mim, aprendi a cortar meu próprio cabelo, parei de ter qualquer luxo. Cada centavo que sobrava ia para Rodrigo. Quando ele fez 10 anos, começou o curso de inglês. Quando fez 12, pediu um videogame que custava R$ 1.200. Trabalhei 3 meses de turnos extras para comprar.
No dia do aniversário dele, o videogame estava embrulhado na mesa. O sorriso que ele abriu. O abraço apertado. O obrigado, mãe. Você é a melhor do mundo ainda ecoa na minha memória. Naquele momento, eu tinha certeza de que valia a pena. Os anos da adolescência trouxeram novos desafios. Rodrigo queria roupas de marca, tênis caros, celulares. Eu parcelava tudo. Meus cartões viviam no limite, mas ele tinha o que os amigos tinham. Foi nessa época que Dona Conceição faleceu. Ela tinha se tornado como uma avó para Rodrigo e uma amiga verdadeira para mim. Chorei não só pela perda, mas porque percebi que ela havia sido uma das poucas pessoas que realmente viam o quanto eu me sacrificava. Quando chegou a hora de escolher faculdade, Rodrigo decidiu. Engenharia Civil, numa universidade particular de elite. A mensalidade era 3.200 por mês. Sentamos na mesa, mostrei quanto eu ganhava. Sugeri universidade pública. Ele ficou quieto. Depois disse: Mãe, eu entendo, não quero ser um peso. Aquelas palavras me destroçaram. Peguei um empréstimo consignado de 85 mil, comprometendo minha aposentadoria futura por 15 anos. Assinei os papéis sem hesitar. Durante 4 anos, paguei mensalidades que chegaram a 156 mil no total. Mais livros, materiais, computadores. Só a faculdade me custou quase 190 mil. No 3º ano, Rodrigo conheceu Júlia, uma moça de família bem estabelecida. Ela estranhava que eu trabalhasse tanto, estranhava nossa casa simples, estranhava tudo sobre mim. Comecei a me fazer menor, a falar menos, a sair quando ela visitava. Tudo para não constrangê-lo. No último ano da faculdade, surgiu oportunidade de intercâmbio no Canadá. 6 meses, 45 mil. Eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro. Um Gol usado que custou 22 mil. Depois de anos pegando ônibus, finalmente tinha um veículo. Vendi o carro. Peguei mais dinheiro emprestado. Rodrigo foi para o Canadá. Eu voltei para o ônibus, para a chuva, para carregar peso. E nunca mais tive outro carro. A formatura foi linda, chorei de emoção e exaustão. Quase 200 mil investidos em educação. 1 ano depois veio o noivado. O casamento seria num buffet sofisticado. Os pais dela pagariam metade, 40 mil. Esperavam que eu pagasse os outros 40 mil. Vendi as joias da minha mãe, 8 mil. Peguei mais um empréstimo, 32 mil. O casamento foi deslumbrante. Eu chorei durante toda a festa, de felicidade misturada com a consciência de que estava me afogando em dívidas. Mas o presente de casamento foi o golpe final. Eu havia comprado uma casa 3 anos antes. Tinha sido minha maior conquista. Paguei 180 mil, financiados em 20 anos. Quando Rodrigo e Júlia reclamavam dos aluguéis caros, tomei a decisão mais insana da minha vida. Vendi minha casa por 220 mil. Com esse dinheiro, comprei para eles um apartamento de 520 mil, financiando a diferença no meu nome. E eu me mudei para uma kitnet de R$ 850 de aluguel. Quando entreguei as chaves, Júlia finalmente me olhou com algo parecido com respeito. Rodrigo me abraçou, emocionado. Achei que finalmente tinha garantido meu lugar na família. Mas foi o oposto. As visitas foram sumindo. Júlia sempre tinha uma desculpa. Mesmo assim, continuei ajudando. Quando o carro deles quebrou, comprei um novo, 45 mil. Quando Júlia engravidou, paguei plano de saúde caro durante toda a gestação, 28.800. Quando precisaram reformar o apartamento, 32 mil. Sempre dizendo sim. Sempre encontrando um jeito. Sempre me endividando mais. E agora, aquela madrugada, sentada na minha kitnet com as caixas abertas, comecei a somar. Peguei uma calculadora. Abri uma planilha no computador velho. Faculdade, 189.500. Intercâmbio, 45 mil. Casamento, 40 mil. Apartamento, 520 mil. Reformas, 32 mil. Carro para eles, 45 mil. Plano de saúde, 28.800. Escola particular, 11 anos. 102.960 cursos e atividades. 47.520 vestuário ao longo da vida. 180 mil alimentação. 18 anos. 259.200 eletrônicos diversos. 41.200 festas de aniversário.
Os 68.400 presentes, emergências, ajudas, 287.840. Trabalhei até às 5 da manhã organizando tudo. Quando terminei, olhei para o número final na tela. R$ 2.387.420. Fiquei olhando para aquele número sem conseguir acreditar. Eram 30 anos da minha vida convertidos em cifras. 30 anos de sacrifício, de noites sem dormir, de dores nas costas, de roupas velhas, de sonhos adiados. 30 anos de amor que, para meu filho, nunca existiram, porque eu nunca tinha feito nada por ele. O sol estava começando a nascer. A luz fraca da manhã entrou pela janela da kitnet. Olhei para todos aqueles papéis espalhados na mesa. Recibos amarelados pelo tempo. Comprovantes de transferência. Contratos assinados. Cada um deles uma pequena prova de que eu havia existido na vida dele. E tomei uma decisão. Não ia gritar. Não ia chorar na porta dele. Não ia implorar por reconhecimento. Ia fazer algo muito mais poderoso. Ia provar, de forma irrefutável, que eu tinha feito tudo por ele. E depois ia me libertar. Peguei o telefone. Procurei no Google. Advogado Inventário, São Paulo. Eram 6 da manhã de uma quarta-feira. Os escritórios ainda estavam fechados. Mas eu podia esperar. Havia esperado 30 anos. Podia esperar mais algumas horas. Às 9 da manhã daquela quarta-feira, liguei para o primeiro escritório de advocacia da lista. Uma secretária atendeu com voz profissional e perguntou o motivo da ligação. Preciso de orientação sobre um assunto familiar, eu disse tentando manter a voz firme. É urgente. Ela agendou para as 2 da tarde do mesmo dia com o Dr. Carlos Mendes. Tomei banho, vesti a roupa mais apresentável que tinha e organizei todos os documentos em pastas separadas por categoria. Educação, moradia, saúde, vestuário, diversos. Cada pasta tinha centenas de papéis. O escritório do Dr. Carlos ficava numa região comercial do centro. Prédio antigo, mas bem conservado. A recepção era simples, com sofás de couro surrado e revistas velhas. A secretária, Andréia, me ofereceu café. Aceitei porque não havia tomado café da manhã. Estava com o estômago embrulhado desde a noite anterior. 15 minutos depois, fui chamada. Dr. Carlos devia ter uns 60 anos. Cabelos grisalhos, óculos de grau, postura séria, mas olhar gentil. Me cumprimentou com um aperto de mão firme. Dona Beatriz, a senhora disse que é urgente. Me conte o que aconteceu. E eu contei. Tudo. Desde a morte de Fernando até a festa de aniversário. Falei por quase 40 minutos sem parar. Ele escutou em silêncio, fazendo anotações. A senhora trouxe documentação? Abri as pastas. Mostrei recibos da escola particular, comprovantes de mensalidade da faculdade, contratos de empréstimo, escritura do apartamento, nota fiscal do carro, comprovantes de transferências. Dr. Carlos foi olhando cada papel com atenção crescente. A cada novo documento, sua expressão ficava mais séria. Depois de quase 1 hora analisando tudo, ele se recostou na cadeira, tirou os óculos e me olhou. Dona Beatriz, a senhora tem consciência de quanto investiu nesse filho? Fiz as contas ontem à noite. R$ 2.387.420. Ele assentiu lentamente. E tem consciência de que não tem obrigação legal nenhuma de ter feito isso? Que sua obrigação como mãe perante a lei encerra quando ele completa 18 anos? Eu sei. Então por que fez? Porque eu amava meu filho. Achei que estava construindo uma relação. Achei que estava garantindo que ele me visse, que me respeitasse, que me amasse de volta. Ele suspirou. Dona Beatriz, a senhora não está sozinha. Vejo casos assim toda semana. Pais, principalmente mães, que se anulam completamente pelos filhos e depois são descartados como se nunca tivessem existido. Foi exatamente assim que me senti. Descartada. Doutor. Carlos colocou os óculos de volta. O que a senhora quer fazer com esses documentos? Quero que ele saiba. Quero um documento oficial, registrado, comprovando tudo o que fiz. Não quero o dinheiro de volta. Sei que nunca vou recuperar, mas quero que fique registrado, de forma irrefutável, que eu não fui ausente. Que eu dei tudo. Ele pensou por um momento. Posso fazer isso.
Vou preparar um memorial descritivo de tudo que a senhora investiu ao longo desses 30 anos. Vou anexar cópias autenticadas de todos esses comprovantes. E vou fazer com que esse documento seja entregue oficialmente, via oficial de justiça. Quanto tempo leva? Se a senhora autorizar, posso ter pronto até amanhã no fim da tarde. A entrega pode ser feita na sexta. Autorizei. Assinei a procuração. Paguei os honorários. 2.800, que eram quase tudo que sobrava na minha conta. Saí daquele escritório sentindo uma clareza fria. Uma decisão tomada que não tinha volta. Durante o resto da quarta e toda a quinta-feira, não atendi ligações de Rodrigo. Ele tentou me ligar 3 vezes. Júlia, uma vez. Não retornei nenhuma. Na quinta à tarde, Dr. Carlos me ligou. O documento estava pronto. Fui buscá-lo às 6 da noite. Era um calhamaço de 47 páginas. Cada gasto detalhado, categorizado, comprovado. No final, o total, R$ 2.387.420. Olhei para aquele número impresso, oficial, carimbado, e senti meu coração apertar. Era a minha vida inteira resumida em cifras. A entrega está agendada para amanhã, sexta-feira, às 10 da manhã. O oficial de justiça vai até o endereço do seu filho. Ele terá que assinar o recebimento. E depois? Depois, dona Beatriz, a decisão é sua. Esse documento não obriga ele a nada. É apenas um registro. Mas é um registro que ele não pode negar, não pode ignorar, não pode apagar. Voltei para casa com o documento numa pasta. Aquela noite foi a primeira em que dormi mais de 4 horas desde a festa. Não porque estava tranquila, mas porque estava exausta de tanto sentir. Sexta-feira amanheceu fria e nublada. Fiquei em casa, esperando. Dr. Carlos havia dito que me ligaria assim que a entrega fosse concluída. Às 10h23 da manhã, meu telefone tocou. Dona Beatriz, o documento foi entregue. Seu filho assinou o recebimento às 10h17. Desliguei, olhei para o relógio. Imaginei Rodrigo abrindo aquele envelope, lendo as primeiras páginas, vendo os valores, chegando ao total. Não precisei esperar muito. Às 10h41, meu telefone explodiu com uma ligação de Rodrigo. Deixei tocar 5 vezes antes de atender. Alô? Mãe! O que é isso? A voz dele estava alterada, quase gritando. O que diabos é esse documento que chegou aqui? É exatamente o que está escrito, Rodrigo. Um memorial de tudo que investi em você durante 30 anos. Você está maluca? Isso é um absurdo. Como você ousa fazer uma coisa dessas? Respirei fundo. Mantive a voz calma, firme. Ouso porque você disse, na frente de 20 pessoas, que eu nunca fiz nada por você. Então achei importante deixar registrado tudo o que fiz. Mas isso é... Você não pode cobrar isso de mim. Você é minha mãe. Era sua obrigação. E ali estava. A frase que eu sabia que viria. Rodrigo, minha obrigação legal terminou quando você completou 18 anos. Ou, sendo generosa, quando você se formou na faculdade, aos 22. Tudo o que fiz depois disso foi escolha. O apartamento onde você mora, escolha minha. O carro que você dirige, escolha minha. As reformas que financiei, escolha minha. Você está me cobrando? A voz dele estava incrédula. Não estou cobrando 1 centavo. O documento deixa isso claro. É apenas um registro, uma prova de que, ao contrário do que você disse, eu fiz muita coisa por você. Fiz tudo por você. Silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a respiração pesada dele. Mãe, ele começou, agora com a voz mudando, tentando outro tom. Eu estava com raiva ontem. Não quis dizer aquilo. Foi o álcool, foi... Você disse na frente de todos os seus amigos, Rodrigo. Disse que sempre fui ausente, que focava só no trabalho. Sabe por que eu focava no trabalho? Porque precisava de 3 empregos para pagar sua escola particular. Porque precisava fazer 50 bolos por mês para pagar seu curso de inglês. Porque precisava pegar empréstimos que vou pagar até morrer para bancar sua faculdade. Mãe, Você sabe quanto custa um apartamento onde você mora? 520 mil, Rodrigo. Sabe de onde veio esse dinheiro? Da venda da minha casa. A casa que levei 20 anos para conseguir comprar. Vendi para dar a você. E fui morar numa kitnet de 28 metros quadrados. Eu não pedi para você fazer isso. Aquela frase me acertou como um soco. Não pediu,
eu disse, sentindo lágrimas queimarem meus olhos, mas mantendo a voz firme. Você está absolutamente certo. Você nunca pediu. Eu ofereci tudo. Eu me sacrifiquei voluntariamente. E essa é exatamente a questão, Rodrigo. Eu dei tudo porque achei que estava construindo uma relação de amor e respeito. Mas descobri que para você, nada disso importa. Então agora estou fazendo outra escolha. Que escolha? A escolha de parar. Parar de me sacrificar por alguém que não vê valor no sacrifício. Parar de me anular por alguém que me acha ausente. Parar de investir em quem me considera inexistente. Silêncio longo. Você está me abandonando? A voz dele saiu em um sussurro. Não, Rodrigo. Estou me escolhendo. Pela primeira vez em 30 anos, estou me colocando em primeiro lugar. Você é adulto, casado, pai, tem emprego, tem casa. Não precisa de mim. Ouvi um barulho de fundo. Júlia perguntando o que estava acontecendo. Rodrigo, preciso ir. Espera. Mãe, a gente pode conversar pessoalmente? Por favor, quando eu estiver pronta. Não agora. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia acelerado. Mas havia algo diferente dentro de mim. Uma força que eu não conhecia. 10 minutos depois, Júlia ligou. Atendi. Dona Beatriz, a voz dela estava chorosa. Por favor, a senhora não pode fazer isso com a gente. Rodrigo está desesperado. A gente precisa da ajuda da senhora. Júlia, eu disse calmamente. Você disse ontem, na sua própria festa, que vocês sempre se viraram sozinhos, sem ajuda de ninguém. Então continuem se virando. Mas a senhora é a avó. A senhora não pode simplesmente abandonar a gente. Não estou abandonando. Estou apenas parando de bancar financeiramente escolhas que são de vocês, não minhas. A senhora está sendo egoísta. Aquela palavra. Egoísta. 30 anos me doando completamente e quando finalmente penso em mim, sou egoísta. Se cuidar de mim mesma depois de 3 décadas cuidando de vocês é ser egoísta, então sim, Júlia. Sou egoísta. E desliguei. Nos dias seguintes, bloqueei as ligações. Não por raiva, mas por necessidade. Precisava de silêncio para tomar as decisões que vinha adiando. A primeira decisão, cancelar os cartões de crédito adicionais que havia dado a Rodrigo. 2 cartões em meu nome, com limite de 8.000 cada. Liguei para o banco e cancelei. A segunda decisão, parar com as transferências mensais. Eu mandava 1.500 todo mês para ajudar. Era quase metade da minha aposentadoria. Parei. A terceira decisão, vender o apartamento. Aquele apartamento de 520 mil estava registrado em meu nome. Tinha feito assim porque meu crédito era melhor. A intenção era transferir para Rodrigo depois, mas nunca fiz. Liguei para o doutor. Carlos. Expliquei a situação. Dona Beatriz, ele disse. O apartamento está em seu nome. A senhora pode vender quando quiser. Mas legalmente precisa notificar os ocupantes para desocupação. Quanto tempo de prazo? 30 dias é razoável e está dentro da lei. Então quero que envie a notificação. 30 dias para desocuparem. Tem certeza? É uma decisão definitiva. Absoluta. 2 dias depois, a segunda notificação foi entregue. Dessa vez, Rodrigo apareceu na minha porta. Era um sábado de manhã. Toquei a campainha às 8. Eu ainda estava de pijama. Abri a porta e lá estava ele. Cabelo desarrumado, olhos vermelhos, barba por fazer. Parecia que não dormia há dias. Mãe, por favor, ele disse sem nem me cumprimentar. A gente precisa conversar. Deixei ele entrar. Ofereci café. Sentamos na mesinha pequena. Ele olhou ao redor do espaço minúsculo onde eu morava. Pela primeira vez, vi algo parecido com consciência nos olhos dele. Você mora aqui? Ele perguntou baixo. Moro desde que vendi minha casa para comprar seu apartamento. Silêncio. Mãe, você não pode vender o apartamento. A gente tem um filho pequeno. A gente não tem condições de comprar outro lugar. Podem alugar. Vocês ganham juntos quase 10 mil por mês agora. Não dá. O custo de vida está muito alto. Rodrigo, eu o interrompi. Durante 30 anos, vivi com menos de 5 mil por mês. Trabalhei em 3 empregos, dormi 4 horas por noite. Usei as mesmas roupas durante anos, tudo para que você tivesse o melhor. Você me diz que não dá para viver com 10 mil? Mas a gente tem despesas. Como qual? Ele gaguejou. O carro?
A gasolina, o condomínio, as coisas do Rafael, o carro que eu comprei, o apartamento que eu paguei. Ele baixou a cabeça. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Foi horrível o que eu disse, mas estava nervoso. Tinha bebido. Rodrigo, eu disse, me inclinando para a frente. Vou te falar uma coisa que deveria ter dito há muito tempo. Você é meu filho e eu te amo. Mas amor não significa me anular para te sustentar eternamente. Você tem 32 anos. É hora de assumir sua própria vida. Mas o apartamento vai ser vendido. Já tenho comprador interessado. Estou fechando por 750 mil. Vi o choque nos olhos dele. E o dinheiro? Ele perguntou, numa mistura de desespero e interesse. Parte vai pagar os empréstimos que ainda tenho. O resto vou doar. Doar? Ele quase gritou. Mãe, você está louca. Esse é o seu dinheiro. Exatamente. É meu dinheiro. E vou fazer com ele o que achar melhor. Vou doar para instituições que ajudam mães solo, mulheres que estão na situação em que estive, que trabalham triplo para dar futuro aos filhos. Rodrigo ficou me olhando como se não me reconhecesse. Você mudou? Ele disse, acusatório. Não, Rodrigo. Eu voltei a ser quem era antes de me perder, tentando ser tudo para você. Ele saiu da minha casa sem se despedir. Nos dias seguintes, a família de Júlia tentou intervir. Seu Maurício me ligou tentando negociar. Dona Glória me chamou de cruel. Fernanda espalhou nas redes sociais que eu era uma mãe desnaturada. Bloqueei todos. A venda do apartamento foi concluída em 15 dias, 750 mil à vista. Com esse dinheiro, paguei 287 mil em empréstimos. Doei 300 mil para instituições que apoiam mãe solo. Guardei 163 mil para minha segurança futura. E respirei. Pela primeira vez em 30 anos, respirei sem dever nada a ninguém. Os 30 dias de prazo para a desocupação do apartamento foram os mais longos e, ao mesmo tempo, os mais reveladores da minha vida. Foi nesse período que vi com clareza total quem meu filho realmente havia se tornado. Nas primeiras 2 semanas, as ligações eram diárias. Rodrigo tentava todos os argumentos possíveis. Primeiro veio a culpa. Mãe, você vai deixar seu neto pequeno sem ter onde morar? Depois veio a promessa. Se você desistir da venda, prometo que vamos tratar você melhor. Depois veio a barganha. E se a gente pagar um aluguel para você? Quanto você quer receber por mês? Depois veio a raiva. Você está fazendo isso por vingança. Você quer me ver sofrer. E por fim, veio a manipulação emocional. Pai deve estar tão decepcionado com você lá de cima. Essa última me acertou diferente. Invocar Fernando, meu marido morto há 30 anos, para me manipular. Respondi apenas uma vez com uma mensagem de texto. Seu pai seria o primeiro a me aplaudir por finalmente escolher minha própria dignidade. Bloqueei o número por 1 semana depois disso. Júlia tentou uma abordagem diferente. Ela apareceu na minha kitnet numa tarde de quinta-feira, sem avisar, com Rafael no colo. A criança tinha 2 anos agora. Estava maior do que quando vi na festa, falando mais palavras, mais esperto. Quando me viu, estendeu os bracinhos e disse, Vovó. Meu coração apertou. Era exatamente isso que Júlia queria. Dona Beatriz, ela começou com aquela voz melosa. O Rafael sentiu muito sua falta. Olha como ele fica feliz de te ver. Peguei meu neto no colo. Ele me abraçou com aquela força de criança pequena, cheirando a shampoo infantil e biscoito. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas não caí na armadilha. Júlia, eu disse calmamente, ainda segurando o Rafael. Você pode trazer meu neto para me visitar sempre que quiser. Minha porta está aberta para ele, mas isso não muda nada sobre a venda do apartamento. O rosto dela mudou instantaneamente. A máscara de gentileza caiu. A senhora é uma pessoa amarga. Ela cuspiu as palavras. Uma velha frustrada que não suporta ver o próprio filho feliz. Peguei Rafael de volta para ela, apesar dele choramingar querendo ficar comigo. Júlia, ser feliz às minhas custas não é felicidade, é parasitismo. E eu me recuso a continuar sendo sugada até secar. Ela saiu batendo a porta. Na 3ª semana do prazo, os pais de Júlia entraram em cena. Seu Maurício me ligou com aquela voz grossa, tentando impor autoridade. Beatriz, o senhor disse, sem nem me chamar de dona. Você está cometendo um erro grave.
Está destruindo sua própria família por orgulho. Não é orgulho, seu Maurício. É sobrevivência. Minha filha vai ter outro filho. Você vai colocar uma mulher grávida na rua? Aquilo me pegou de surpresa. Grávida? Sua filha está grávida. Descobriu semana passada. 2 meses. E você vai despejar ela grávida? Olhei para o calendário. Se Júlia estava de 2 meses, tinha descoberto bem no meio do prazo de desocupação. Conveniente demais. Seu Maurício, sua filha tem marido que ganha bom salário. Ela mesma trabalha. Juntos têm quase 9.000 de renda. São perfeitamente capazes de alugar um apartamento decente. Mas eles não vão conseguir manter o padrão de vida. E ali estava a verdade. Não era sobre ter onde morar. Era sobre manter o padrão. O padrão que eu financiava. Exatamente, eu respondi. Não vão conseguir viver acima das possibilidades às minhas custas. Vão ter que viver dentro da realidade deles. Você é uma... Desliguei antes que ele terminasse. Dona Glória tentou a abordagem da solidariedade feminina. Mandou mensagem longa falando sobre como nós mulheres precisamos nos apoiar, como uma avó não abandona os netos, como família é sagrada. Não respondi. Fernanda, a irmã de Júlia, foi mais direta. Postou nas redes sociais. Triste ver pessoas idosas que ficam amarguradas e fazem maldade com a própria família. Deus está vendo tudo. Os comentários foram divididos. Metade concordava com ela. A outra metade saiu em minha defesa. Uma mulher comentou: aposto que tem mais nessa história. Filho que diz que mãe não fez nada, geralmente teve mãe que fez tudo. Não reagi ao post. Meu silêncio dizia mais do que qualquer resposta. No 25º dia do prazo, Rodrigo tentou uma última cartada. Apareceu com um padre. Sim, um padre. Padre Augusto, da paróquia onde Rodrigo e Júlia se casaram. Um homem de uns 50 anos com aquele ar bondoso de quem acredita que tudo se resolve com diálogo. Dona Beatriz, ele começou, com voz suave. Seu filho me procurou muito preocupado. Vim para tentar ajudar a família a se reconciliar. Olhei para Rodrigo, que estava atrás do padre. Padre, eu disse respeitosamente, agradeço sua preocupação, mas isso não é uma questão de fé, é uma questão de limites e dignidade. Mas família precisa se perdoar, filha. Jesus nos ensina, e eu perdoei, padre. Perdoei todas as vezes que fui esquecida, todas as vezes que fui desvalorizada. Mas perdoar não significa aceitar que continue acontecendo. O padre pareceu desconcertado. Rodrigo tentou intervir. Mãe, eu prometo que vai ser diferente. A gente vai te valorizar mais. Rodrigo, eu o interrompi. Você está fazendo essas promessas porque quer o apartamento ou porque realmente entendeu o que fez de errado? Silêncio. É o que pensei. Eles saíram. Rodrigo estava visivelmente frustrado. Nos últimos 5 dias, o desespero foi crescendo. Ligações múltiplas, mensagens em sequência, tentativas de me encontrar na rua. Eu me mantive firme. No 29º dia, recebi ligação do Dr. Carlos. Dona Beatriz, o comprador confirmou. Quer fechar amanhã mesmo. Transferência à vista. Pode fechar. E o apartamento? Já está desocupado? Ainda não. Mas amanhã é o último dia. Se não estiver, vou tomar as medidas legais. Na manhã do 30º dia, um sábado, fui até o apartamento. Não avisei. Tinha as chaves. Era minha propriedade. Cheguei às 9 da manhã. Toquei a campainha. Júlia abriu, ainda de roupão, cabelo desarrumado, olhos inchados. Estava visivelmente mais magra, o rosto cansado. O que a senhora quer? Vim verificar se o apartamento está sendo desocupado. A gente precisa de mais tempo. E além do mais... Ela hesitou, depois soltou como bomba. Estou grávida. A senhora vai despejar uma mulher grávida? Olhei para ela, tentando entender se era verdade ou manipulação. Desde quando você sabe? Descobri semana passada. 2 meses. Júlia, estar grávida não muda o fato de que vocês tiveram 30 dias de prazo. E seu marido tem emprego. Vocês têm condições de alugar. Mas é mais difícil agora. Rodrigo apareceu atrás dela, também com cara de quem não dormiu. Mãe, a Júlia realmente está grávida. A gente descobriu faz 10 dias. Só mais uma semana, por favor. Isso não é mais problema meu, Rodrigo. Entrei no apartamento. Ainda havia móveis,
roupas, brinquedos do Rafael espalhados. Não estavam nem perto de terminar. Olhei ao redor. Aquele apartamento que comprei com tanto sacrifício. E não senti nada, nem saudade, nem arrependimento. Apenas clareza fria. Vocês têm até às 6 da tarde. Às 6:30, volto com o oficial de justiça. Rodrigo explodiu. Você não pode fazer isso. Não é humano. Não foi humano me jogar para fora da minha própria festa, Rodrigo. Não foi humano dizer para 20 pessoas que nunca fiz nada por você. Mas eu sobrevivi. Vocês também vão. Mãe, a voz dele quebrou. Por favor. Pela primeira vez, vi lágrimas genuínas. Não de manipulação, de percepção. Ele estava entendendo que tinha perdido algo. Mas era tarde demais. 6:30, eu repeti. E saí. Às 6 da tarde, voltei com o Dr. Carlos e um oficial. O apartamento estava vazio. Tinham conseguido tirar tudo. Havia apenas um bilhete na bancada. Espero que você seja feliz agora. Amassei o papel e joguei no lixo. A venda foi concluída na segunda-feira seguinte. 750 mil caíram na minha conta. Sentei em frente ao computador e fiz as transferências. 287 mil para quitar empréstimos. 300 mil divididos em 3 doações. 100 mil para a ONG de mãe solo, 100 mil para fundo educacional, 100 mil para a instituição que ajuda mulheres em relacionamentos abusivos. Sim, relacionamentos abusivos. Porque foi isso que percebi que eu tinha com meu filho. Uma relação onde eu dava tudo e era constantemente diminuída. Os 163 mil restantes coloquei numa aplicação. Era meu colchão de segurança. Minha liberdade. Rodrigo e Júlia se mudaram para um apartamento alugado. 2 quartos, bairro mais afastado. 2.800 de aluguel. Tentaram pedir ajuda com mudança, com depósito. Disse não. E cada não ficava mais fácil. 3 meses depois da venda, Júlia entrou em trabalho de parto prematuro. O bebê nasceu de 7 meses. Precisou ficar na UTI neonatal por 2 semanas, mas sobreviveu. Uma menina. Chamaram de Laura. Soube por mensagem de texto de Rodrigo. Curta, direta. Laura nasceu hoje. Prematuro. Está na UTI, mas dizem que vai ficar bem. Só achei que você deveria saber. Não respondi na hora. Fiquei olhando para aquela mensagem, sentindo meu coração apertar. Uma neta. Minha segunda neta. Lutando pela vida numa incubadora. Peguei o celular 3 vezes para ligar. 3 vezes quase cedi, mas lembrei. Lembrei de Júlia usando Rafael como arma. Lembrei que qualquer gesto seria interpretado como fraqueza. Esperei 2 dias. Quando soube que Laura havia saído da UTI, mandei mensagem. Que bom que Laura está bem. Desejo saúde para ela e para Júlia. Curto, cordial, sem abrir brechas. Não fui ao hospital. Não mandei presentes. Não visitei. Não porque fosse cruel, mas porque precisava manter os limites. 1 mês depois da alta de Laura, cruzei com Rodrigo na rua por acaso. Ele estava saindo do supermercado, carregando sacolas pesadas, com cara de cansaço de quem não dorme direito. Quando me viu, parou. Ficamos nos encarando. Oi, mãe. Oi, Rodrigo. Silêncio desconfortável. Laura nasceu, ele disse. Eu sei. Espero que ela e a Júlia estejam bem. Estão. Ele hesitou. Você não quer conhecer sua neta? Meu coração apertou. Mas eu conhecia aquele jogo. Quando você realmente entender o que fez de errado, Rodrigo, e não apenas sentir falta do meu dinheiro, pode me ligar. Aí conversamos sobre família. Não é sobre dinheiro. Não? Então por que em 30 dias você não veio uma vez apenas para pedir desculpas sinceras? Por que todas as conversas eram sobre apartamento, sobre dinheiro? Por que você nunca disse, mãe, me desculpa por ter te humilhado? Ele ficou em silêncio. É o que pensei. Quando quiser conversar sobre isso, você sabe onde me encontrar. Continuei caminhando. Ele ficou parado na calçada. Não olhei para trás. Naquela noite, sozinha na minha kitnet, me sentei na varanda pequena. Tinha comprado uma cadeira de balanço num brechó, meu único luxo recente. Olhei para a cidade, as luzes piscando, o movimento, a vida acontecendo, e pela primeira vez em décadas me senti parte dessa vida. Não era mais a mulher invisível que existia apenas para servir. Era Beatriz.
Simplesmente Beatriz, professora aposentada, 62 anos, viúva, mãe, mas principalmente mulher que havia recuperado sua própria voz. Peguei meu celular. Tinha uma mensagem não lida de um número desconhecido. Abri. Era de uma das instituições para as quais havia doado dinheiro. Eles queriam fazer uma reportagem sobre minha história. Uma matéria sobre generosidade após superação pessoal. Perguntavam se eu toparia uma entrevista. Olhei para aquela mensagem e sorri. Minha história estava prestes a se tornar pública, e Rodrigo ainda não fazia ideia do que estava por vir. Digitei uma resposta simples: sim, aceito. E apertei enviar. A entrevista foi marcada para uma quinta-feira de manhã, na sede da instituição que havia recebido a maior doação. O espaço era simples, mas acolhedor. Um prédio pequeno no centro da cidade, com paredes pintadas de amarelo claro e cartazes sobre empoderamento feminino espalhados pelos corredores. A jornalista se chamava Paula, uma mulher de uns 35 anos, cabelos curtos, olhar atento. Ela me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso genuíno. Dona Beatriz, muito obrigada por aceitar contar sua história. A diretora da instituição me passou alguns detalhes, mas gostaria de ouvir tudo diretamente da senhora. Sentamos numa sala pequena. Havia uma câmera, um fotógrafo e um gravador sobre a mesa entre nós. Paula colocou um copo de água na minha frente e começou com perguntas simples. Me conte sobre sua vida antes de ficar viúva. E eu contei. Falei sobre Fernando, sobre o acidente, sobre ficar sozinha com Rodrigo aos 2 anos. Falei sobre os 3 empregos, sobre as noites sem dormir fazendo bolos, sobre as escolhas que fiz. Paula ouvia com atenção crescente, fazendo anotações, pedindo detalhes. E a senhora guardou todos os comprovantes durante 30 anos? Guardei. Cada recibo, cada nota fiscal, cada comprovante de transferência. Nunca imaginei que um dia precisaria provar minha própria existência para meu filho, mas guardei tudo. Pode me dizer quanto somou no total? 2.387.420 reais. Paula parou de escrever. Olhou para mim com aquela expressão que eu já tinha visto antes. Incredulidade misturada com respeito. E o que levou a senhora a fazer a doação em vez de guardar esse dinheiro para si? Olhei para a câmera, depois para Paula. Porque eu entendi uma coisa. Dinheiro guardado não me traria de volta os 30 anos que perdi. Não me faria sentir vista pelo meu filho. Mas aquele dinheiro poderia ajudar outras mulheres que estão onde eu estive, trabalhando triplo, sacrificando sonhos, criando filhos sozinhas. E diferente de mim, elas mereciam saber desde cedo que seu valor não depende do reconhecimento de ninguém. Sua voz embargou levemente ao dizer isso? Não deixei. Mantive a voz firme, clara. E como seu filho reagiu quando descobriu sobre a venda do apartamento? Ele tentou todos os argumentos possíveis. Culpa, promessas, barganha, raiva. Mas em nenhum momento ele simplesmente pediu desculpas pelo que disse. Em nenhum momento ele reconheceu que me humilhou na frente de 20 pessoas. A entrevista durou quase 2 horas. Paula perguntou tudo. Sobre a festa de aniversário, sobre o documento que enviei a Rodrigo, sobre a decisão de vender o apartamento, sobre as doações. No final, ela desligou o gravador e me olhou. Dona Beatriz, essa história vai tocar muita gente. Principalmente mães que se anulam pelos filhos e nunca recebem reconhecimento. Não estou fazendo isso para me vingar dele, eu esclareci. Estou fazendo porque outras mulheres precisam saber que não é egoísmo se escolher, que amor não é sinônimo de autodestruição. Eu sei, e é exatamente por isso que sua história precisa ser contada. A reportagem foi ao ar numa segunda-feira, no jornal local das 7 da noite. Eu estava em casa, sentada no sofá, com o coração batendo acelerado. A matéria começou com imagens da instituição que ajuda mães solo, mostrando mulheres em oficinas de capacitação, crianças brincando num espaço seguro. Depois veio minha entrevista. Ver meu rosto na televisão foi estranho. Ouvi minha própria voz contando a história. Vi as lágrimas que não deixei cair durante a gravação aparecerem discretamente nos meus olhos quando falei sobre a festa de aniversário. A matéria durou 12 minutos. Ao final, mostraram o valor da doação, 300 mil.
e explicaram como aquele dinheiro estava transformando a vida de dezenas de famílias. A última cena era minha, olhando diretamente para a câmera. Se você é mãe, se você é pai, se você está se sacrificando por alguém que não vê seu valor, saiba que você não precisa se anular para ser amado. Seu valor não diminui quando alguém falha em reconhecê-lo. Quando a reportagem terminou, desliguei a TV e fiquei sentada no silêncio da minha kitnet. Meu telefone começou a tocar 3 minutos depois. Era Rodrigo. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou de novo. E de novo. E de novo. Na 5ª tentativa, atendi. Como você pôde? A voz dele estava alterada, furiosa. Como você pôde expor nossa família na televisão? Você não tem vergonha? Respirei fundo. Rodrigo, eu não expus ninguém. Contei minha história. Uma história de sacrifício, de doação, de amor não correspondido. Você me humilhou. Todo mundo viu. Meus colegas de trabalho viram. Os pais da Júlia viram. Todo mundo está falando. Engraçado, eu disse calmamente. Quando você me humilhou na frente de 20 pessoas, dizendo que nunca fiz nada por você, isso foi aceitável. Mas quando eu conto a verdade publicamente, eu é que estou errada? Não é a mesma coisa. Você tem razão. Não é a mesma coisa, porque eu não menti. Cada palavra que disse naquela entrevista é verdadeira. Você quer me processar? Processe. Tenho 2.400.000 reais em comprovantes para provar cada centavo. Silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a respiração pesada dele. Mãe... A voz mudou. Ficou mais baixa. Você não precisava fazer isso. Você está destruindo minha reputação. Rodrigo, sua reputação foi construída em cima do meu sacrifício invisível. Se agora as pessoas sabem a verdade, não sou eu quem está destruindo nada. Sou eu quem está finalmente sendo vista. Você é egoísta. Sempre foi. E desliguei. Meu telefone explodiu com mensagens, mas não eram de Rodrigo. Eram de números desconhecidos. Dezenas deles. Vi sua entrevista. Chorei. Passei pela mesma coisa. Obrigada por ter coragem de falar. Você me inspirou. Sou mãe solo e trabalho em 3 empregos. Ver sua história me deu forças. Meu filho me tratava igual. Depois da sua reportagem, tomei coragem de estabelecer limites. Li cada mensagem com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de reconhecimento. De saber que minha dor não tinha sido em vão. Que minha história estava ajudando outras mulheres a se enxergarem. Na manhã seguinte, a reportagem viralizou nas redes sociais. Milhares de compartilhamentos, centenas de comentários. A maioria era de apoio. Essa mulher é um exemplo de dignidade. Filho ingrato não merece mãe assim. Chorei vendo a entrevista. Minha mãe passou por coisa parecida. Mas também havia críticas. Mãe que ama de verdade não cobra. Família não se abandona por orgulho. Ela que escolheu ter filho, era obrigação dela sustentar. Li os comentários negativos sem me abalar. Já esperava. Sempre tem gente que acha que mãe tem que se sacrificar em silêncio até morrer. 2 dias depois da reportagem, recebi uma ligação de um número com DDD de Goiás. Era minha irmã Célia. Beatriz, eu vi a reportagem. Meu Deus, irmã, por que você nunca me contou que estava passando por isso? A voz dela estava embargada, emocionada. Célia, eu não queria preocupar ninguém. Achei que conseguia dar conta sozinha. Dar conta sozinha? Bia, você criou aquele menino sozinha, pagou tudo sozinha e ainda foi humilhada. Eu deveria ter estado lá. Você mora longe, Célia. Tem sua própria vida. Não interessa. Você é minha irmã. Ela respirou fundo. Estou indo aí. Vou ficar uns dias com você. Não aceito não como resposta. E pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Tá bom. Vem. Célia chegou numa sexta-feira à tarde, com uma mala grande e um abraço ainda maior. Ela tinha 65 anos, cabelos completamente brancos e aquele jeito direto de quem não tem paciência para falsidade. Quando entrou na minha kitnet e olhou ao redor, seu rosto se contorceu. Você mora aqui? Nesse espaço minúsculo? Enquanto aquele ingrato morava num apartamento que você pagou? Morava, eu corrigi. Agora ele mora num aluguel de 2 quartos. Bem feito. Ela largou a mala e me abraçou forte. Bia, estou tão orgulhosa de você.
tão orgulhosa. E ali, nos braços da minha irmã, finalmente deixei algumas lágrimas caírem. Não eram lágrimas de arrependimento, eram de alívio, de saber que tinha pelo menos uma pessoa no mundo que me via, que me valorizava, que entendia. Passamos o final de semana conversando. Célia me contou que sempre achou Rodrigo meio mimado, mas nunca disse nada, porque achava que não era lugar dela. Eu deveria ter falado, ela disse, tomando café na minha mesinha pequena. Deveria ter te alertado que você estava se anulando demais. Eu não teria escutado, Célia. Precisava chegar nesse fundo do poço para acordar. Ela ficou me olhando com aquele jeito de irmã mais velha. E agora? O que você vai fazer? Agora? Vou viver. Pela primeira vez em 30 anos, vou viver para mim. Naquela noite, Célia dormiu na minha cama e eu no sofá. Ficamos conversando até tarde, relembrando a infância, falando sobre nossos pais, rindo de coisas bobas. E eu percebi que tinha passado tanto tempo vivendo para Rodrigo que tinha me esquecido de cultivar outras relações. Tinha me esquecido que família não é só filho. É também irmã, é amigos, é quem escolhe estar ao seu lado. No domingo, Célia precisou voltar para Goiás. Antes de ir, me deu um envelope. Não abre agora. Abre quando eu sair. Depois que ela foi embora, abri o envelope. Dentro havia 2.000 em dinheiro e um bilhete. Bia, eu sei que você não precisa. Sei que tem suas economias, mas quero que pegue esse dinheiro e faça algo só para você. Compra uma roupa bonita. Vai num salão. Faz alguma coisa que te deixe feliz. Você merece. Te amo, sua irmã Célia. Segurei aquele bilhete e chorei. Chorei porque finalmente tinha alguém me dizendo para cuidar de mim. Não para dar mais, não para me sacrificar mais, para me cuidar. E foi naquele momento, sozinha na minha kitnet com aquele bilhete na mão, que entendi completamente. Eu tinha passado a vida inteira esperando que Rodrigo me visse, me valorizasse, me amasse da forma que eu merecia. Mas a pessoa que mais precisava me ver, me valorizar e me amar, era eu mesma. E essa jornada de volta para mim estava apenas começando. Na segunda-feira seguinte, usei parte do dinheiro que Célia me deu para fazer algo que não fazia há mais de 10 anos. Fui a um salão de beleza. Não um salão qualquer. Um salão bonito, daqueles com cadeiras confortáveis e cabeleireiros que realmente conversam com você, que perguntam o que você quer em vez de simplesmente cortar do jeito mais rápido. A moça que me atendeu se chamava Camila. Devia ter uns 25 anos, cabelos coloridos de azul nas pontas, sorriso largo. O que a senhora quer fazer hoje? Olhei para meu reflexo no espelho. Cabelos grisalhos cortados de qualquer jeito por mim mesma durante anos. Raiz desigual. Pontas ressecadas. Quero que você faça o que achar melhor. Algo que me deixe bonita. Não para ninguém. Para mim. Camila sorriu daquele jeito de quem entendeu perfeitamente. 3 horas depois, saí do salão com o cabelo curto e bem cortado, hidratado, com um tom de cinza prateado que Camila disse que valorizava meu rosto. Tinha feito as unhas também, pela primeira vez em décadas. Nada extravagante, apenas limpas, bem cuidadas. Passei em frente a uma vitrine e não me reconheci por um segundo. Aquela mulher no reflexo parecia viva, parecia presente. Nos dias seguintes, usei o resto do dinheiro de Célia para comprar 3 peças de roupa novas. Nada caro, mas coisas que eu escolhi porque gostei, porque me caíam bem, porque me faziam sentir bonita. Cada pequena escolha era uma reconquista. Cada vez que olhava no espelho e gostava do que via, era uma vitória silenciosa contra os anos de invisibilidade. 2 semanas depois da reportagem, quando o burburinho nas redes sociais estava começando a diminuir, Rodrigo apareceu na minha porta novamente. Dessa vez estava diferente. Não tinha aquela postura defensiva, aquele ar de quem vem cobrar ou negociar. Parecia menor, mais cansado, mais humano. "Mãe", ele disse quando abri a porta, "podemos conversar? Por favor." Deixei ele entrar. Ofereci café. Sentamos à mesa, mas dessa vez o silêncio era diferente. Não era carregado de raiva, era carregado de peso. Ele ficou olhando para a xícara de café entre as mãos por um tempo longo antes de falar. Eu assisti à reportagem. Ele disse baixinho. Assisti várias vezes, na verdade. E?
E ele levantou os olhos para mim e vi algo que nunca tinha visto antes. Vergonha genuína. Eu não tinha dimensão, mãe. Não tinha dimensão de quanto você abriu mão por mim. Você tinha todos os comprovantes no documento que te mandei, Rodrigo. Eu sei, mas ver era diferente de ler números numa planilha. Ver você contando tudo que passou, tudo que sacrificou. Ele passou a mão pelo rosto. Eu me senti um lixo. Me sinto um lixo. Fiquei em silêncio, esperando. A Júlia está furiosa com você, ele continuou. Os pais dela também, mas eu não consigo ficar com raiva, porque tudo que você disse é verdade, cada palavra. E o que você quer de mim agora, Rodrigo? Quer que eu diga que está tudo bem, que te perdoo e voltamos a ser como antes? Não, ele balançou a cabeça. Não quero que volte a ser como antes, porque antes era errado. Eu era errado. A forma como te tratei era errada. Olhei para meu filho. Pela primeira vez em muito tempo, parecia estar sendo genuinamente honesto. Desde que a gente se mudou, ele continuou, tudo ficou mais difícil. Muito mais difícil. A Júlia reclama das contas. Eu chego cansado do trabalho e ainda tenho que ajudar com as crianças. A Laura acorda de madrugada. O Rafael faz birra. E eu percebo agora, você fazia tudo isso sozinha, com menos dinheiro, com menos ajuda. E eu nunca reconheci. Não, você não reconheceu. Ele assentiu aceitando. Eu não vim pedir para você voltar a me ajudar financeiramente, mãe. Vim pedir desculpas. De verdade. Pelo que disse na festa. Por todos os anos que te tratei como se você fosse obrigada a fazer tudo. Por ter te tornado invisível na sua própria vida. E pela primeira vez, ouvi palavras que tinha esperado meses para ouvir. Obrigada por pedir desculpas, Rodrigo. Sei que não foi fácil. Você aceita? Aceitar suas desculpas é diferente de voltar a ter a relação que tínhamos antes. Porque aquela relação era tóxica. Para mim. Eu sei. Ele respirou fundo. Não estou pedindo para voltar ao que era. Estou pedindo uma chance de construir algo novo. Algo onde você não seja invisível. Algo onde eu te veja como pessoa, não como obrigação. Olhei para ele. Meu filho. Meu único filho. O homem que carregou meu sobrenome, meu sangue, meu amor. E percebi que, pela primeira vez, estava vendo ele como pessoa também. Não como extensão de mim, não como projeto, mas como um adulto imperfeito, falho, que estava tentando ser melhor. Vamos devagar, eu disse finalmente. Muito devagar. Você pode me ligar de vez em quando, pode vir me visitar se quiser. Pode me contar como estão as crianças, mas com limites. Sem cobranças, sem expectativas de que vou resolver problemas de vocês. Entendo. E Rodrigo, se um dia você voltar a me desrespeitar, se um dia voltar a me tratar como invisível, não haverá segunda chance. Eu vou embora e não volto mais. Entendeu? Entendi. Ele terminou o café. Antes de sair, hesitou na porta. Mãe, você está diferente. O cabelo, as roupas. Você está bonita. Sorri. Estou me cuidando. Finalmente. Fico feliz. Depois que ele saiu, fiquei sentada na minha cadeira de balanço, olhando para a cidade pela janela. Não sei se Rodrigo realmente mudou. Não sei se vai conseguir manter as promessas. Não sei se nossa relação vai se reconstruir. Mas pela primeira vez, percebi que tudo bem se não souber, porque minha paz não depende mais dele. 3 meses se passaram desde aquela conversa. Rodrigo ligava uma vez por semana, sempre perguntando como eu estava antes de falar sobre ele. Pequenos progressos, pequenas mudanças. Um sábado de tarde, ele apareceu com Rafael e Laura. A menina estava maior agora, com 5 meses, gordinha e saudável. Rafael tinha crescido, estava falando mais independente. Trouxe eles para te ver, Rodrigo disse. Se você quiser, claro. Quero. Passamos a tarde juntos. Brinquei com Rafael, coloquei Laura no colo, senti aquele cheiro de bebê que é impossível não amolecer o coração. Mas quando começou a ficar tarde, fui clara. Preciso que vocês vão agora. Tenho compromisso. Não tinha compromisso nenhum, mas tinha aprendido a estabelecer limites, a não me deixar sugar completamente. Rodrigo entendeu. Pegou as crianças, agradeceu pela tarde e foi embora. Júlia nunca mais falou comigo. E tudo bem. Algumas pontes são melhores queimadas.
Hoje, 6 meses depois daquela festa de aniversário que mudou tudo, olho para minha vida e vejo algo completamente diferente do que era. Ainda moro na mesma kitnet. Ainda sou professora aposentada. Ainda tenho 62 anos. Mas não sou mais invisível. Fiz amizade com outras mulheres do grupo da terceira idade. Começamos a nos encontrar toda semana para tomar café e conversar. São mulheres que entendem, que passaram por coisas parecidas, que estão redescobrindo quem são além de mães, esposas, cuidadoras. Voltei a ler livros que me interessam. Comprei um Kindle usado e baixei dezenas de títulos. Leio antes de dormir, sem culpa, sem sentir que deveria estar fazendo outra coisa. Comecei a fazer caminhadas no parque toda manhã. Não para emagrecer ou me encaixar em algum padrão, mas porque gosto de ver o sol nascendo, de sentir o ar fresco, de estar viva. Rodrigo e eu temos uma relação cordial agora. Distante, mas respeitosa. Ele me liga, me visita de vez em quando, traz as crianças. Mas não há mais aquela dependência sufocante. Não há mais aquela sensação de que preciso provar meu amor a cada segundo. E o mais importante, aprendi que amor não é sacrifício silencioso. Amor não é se anular. Amor não é aceitar migalhas e agradecer por elas. Amor verdadeiro é recíproco. É respeito. É ver e ser visto. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa, se não fui dura demais, se não deveria ter perdoado mais rápido. Mas então lembro daquela festa, lembro da frase, lembro de 30 anos sendo invisível. E sei que fiz exatamente o que precisava fazer. Não foi vingança, foi libertação. Sentada aqui na minha varanda pequena, com minha xícara de café, meu livro ao lado, meu cabelo bem cortado e minhas unhas feitas, olho para a cidade e sinto algo que não sentia há décadas. Paz. Não é uma paz que veio de ser amada por outros. É uma paz que veio de finalmente me amar, de finalmente me escolher. De finalmente entender que meu valor nunca dependeu de quanto eu dava, mas sim de quanto eu me respeitava. Hoje, se alguém me perguntar se me arrependo de ter vendido o apartamento, de ter doado o dinheiro, de ter estabelecido limites com meu filho, eu respondo sem hesitar. Não me arrependo de nada, porque pela primeira vez em 62 anos estou vivendo para mim. E essa liberdade, essa dignidade, essa paz, não tem preço. Valeu cada lágrima, cada noite insone, cada decisão difícil, porque no fim não se trata de ser amada, se trata de ser livre, e eu, finalmente, sou livre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.